Senhoras e senhores, neste momento abrimos os trabalhos da audiência pública do terceiro quadrimestre do exercício de 2021 da Prefeitura Municipal de Lençóis. Neste momento, nós apresentaremos o cumprimento das metas fiscais. Nessa ocasião, trataremos de receita e despesa, receita corrente líquida, despesa com pessoal, duodécimo, despesa com saúde, com Fundeb e com educação, resultado primário, dívida consolidada e resultado nominal. A obrigatoriedade da audiência pública está estabelecida no artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, em que preconiza que até o final dos meses de fevereiro, maio e setembro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas de cada quadrimestre em audiência pública. E trataremos agora das despesas. Execução da despesa. Aqui temos as despesas totais, que são compostas por despesas correntes, despesa de capital e reserva de contingência. As despesas totais projetadas para o exercício totalizou R$ 46.680.000 e foi realizado R$ 37.415.247,88. Em sua composição, a despesa corrente foi projetado o total de R$ 40.251.000 e foi realizado R$ 36.618.327,33. Já a despesa de capital foi projetado R$ 5.962.000 e foi realizado R$ 796.920,55. Faço uma observação em relação à despesa de capital, porque aqui percebemos que o valor projetado ele é bem superior ao realizado. O que acontece é que, para as despesas de capitais ocorrerem, é necessário que haja incremento de receita do tipo de convênio, que são receitas voluntárias. Então, como no exercício não houve transferências voluntárias que abarcassem esse total projetado, daí a razão dela ser inferior. A reserva de contingência, como o próprio nome já diz, né, é uma reserva, então ela é apenas para garantir a execução orçamentária e foi projetado 467.000 e não houve a necessidade da utilização dessa reserva de contingência. Falaremos agora a respeito das receitas. Execução da receita. Receitas totais, elas são compostas pelas receitas correntes, receitas de capital, receitas intra-orçamentárias e deduções. Receitas correntes são todas aquelas destinadas ao custeio da máquina pública e a receita de capital é toda aquela destinada a investimento. Receita intra-orçamentária é receita interna do próprio município, o que a gente vê que não ocorreu. Deduções são valores dedutíveis para a formação do Fundeb. As receitas totais projetadas totalizaram R$ 51.174.000 e foi realizado R$ 42.495.495,88. Em sua composição, a receita corrente projetada totalizou R$ 49.929.000 e foi realizado R$ 42.452.831,62. Já a receita de capital foi projetado
R$ 1.245.000 e foi realizado R$ 42.664,26. Como já dissemos, a receita orçamentária, né, não houve projeção e também não houve, obviamente, realização. E as deduções para a formação do Fundeb foi projetado R$ 4.494.000 e foi realizado R$ 4.125.684,62. Receita corrente líquida, mais conhecida como RCL, é um importante indicador para o governo, porque ela dispõe a cada exercício para fazer frente às suas despesas. Ela é formada pelo somatório das receitas orçamentárias correntes e subtraídas pelas receitas redutoras do Fundeb. A receita corrente líquida no exercício de 2021 totalizou R$ 38.327.302,20. Despesa com pessoal. Lá no artigo 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ela estabelece que o município não poderá exercer 60% da receita corrente líquida a seguir discriminados em cada período de apuração. Entretanto, para o Poder Executivo, esse percentual é de 54%, ou seja, é o percentual máximo, o limite máximo. E para o Legislativo, o limite máximo é de 6% da receita corrente líquida. Na apuração, mostra que a receita corrente líquida, como já dissemos, totalizou R$ 38.327.302,20. As despesas com pessoal totalizou R$ 26.041.654,38, que correspondeu a um percentual de 67,5%. 67,95%. Bem, aqui a gente percebe que o município extrapolou o limite máximo de 54%. Mas esta situação é decorrente do atual estado em que não só o município, não só o estado, não só o país, mas o mundo todo vive, que houve uma necessidade muito grande de incrementos no combate à pandemia. Logicamente, a maior despesa ela veio voltada à contratação de pessoal para o enfrentamento da pandemia. Razão por essa, o percentual foi bastante superior, mas compreensível pelo atual estado em que já falamos. Duodécimo. Repasse de duodécimo. Bem, o artigo 29A da Constituição Federal está lá indicando que o total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluindo o subsídio de vereadores, excluindo os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais. Bem, na verdade é o percentual de 7%, que está lá no inciso 1. Porque o município de Lençóis tem população inferior a 100 mil habitantes. O valor estipulado para o ano foi de R$ 1.361.423,22. O valor repassado até o quadrimestre é igual, então a prefeitura cumpriu
com a obrigatoriedade do repasse do 12º na sua integralidade. Despesas com saúde. Bom, os municípios deverão aplicar, no mínimo, 15% de sua receita própria em gastos na saúde. Bom, lá na Lei Complementar 141, no artigo 7º, onde estabelece que os municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, um mínimo de 15% da arrecadação própria. E aqui vemos que o valor arrecadado no terceiro quadrimestre de 2021 de receita própria foi na ordem de R$ 23.799.234,42. O percentual de 15% obrigatório para ser aplicado é de R$ 3.569.885,16. O valor efetivamente aplicado, vejamos, foi de R$ 5.702.896,95 e correspondeu a um percentual de 23,96%. Então, esses números, eles amparam o que dissemos anteriormente em relação à despesa com pessoal. Apesar de que as despesas com saúde, elas não são só voltadas a pessoal, é para toda manutenção das atividades do serviço de saúde. Despesas com Fundeb. Fundeb é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. É um fundo criado para juntar recursos das esferas governamentais e proporcionar o crescimento e uma nova distribuição dos investimentos na educação. A Lei 14.113, de 25 de dezembro de 2020, que é a nova lei do Fundeb, lá no seu artigo 26, indica que a proporção não inferior a 70% dos recursos anuais totais dos fundos referidos no artigo 1º desta lei será destinada ao pagamento em rede de ensino da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício. Despesas com Fundeb. A apuração mostra que foi arrecadado até o terceiro quadrimestre de 2021 um total de R$ 9.945.197,17. A aplicação mínima, que corresponde a 70%, totaliza R$ 6.961.638,01. O valor aplicado totalizou R$ 8.861.106,50, correspondente a um percentual de 89,10%. Então, bem superior ao mínimo estabelecido. Despesas com educação. MDE, que é a manutenção do desenvolvimento do ensino. Os municípios possuem um grande desafio todos os anos, e nestes 2 anos, principalmente, foi muito grande esse desafio, pois precisa gastar com responsabilidade no mínimo 25% das receitas resultantes de impostos e outras transferências constitucionais e legais no ensino. O artigo 212 da Constituição Federal indica que a União aplicará anualmente
nunca menos que 18%, e os estados, o Distrito Federal e os municípios, 25% no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendidas e proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Na apuração da despesa com educação, trazemos aqui o valor arrecadado até o terceiro quadrimestre de 2021 totalizou R$ 30.916.974,78. A aplicação mínima, ou seja, os 25%, corresponde a R$ 12.093.878,11. O valor efetivamente aplicado foi de R$ 12.429.702,68, que corresponde, assim, a um percentual de 25,69%, o que demonstra cumprimento a essa regra. Resultado primário. Bom, o resultado primário é definido pela diferença entre as receitas e as despesas do governo, excluindo-se da conta as receitas e despesas com juros. Caso essa diferença seja positiva, tem-se um superávit, e, ao contrário, caso seja negativa, tem um déficit primário. Aqui da apuração, temos os valores das receitas primárias correntes, receitas primárias de capital, operação de crédito, que, somadas, totalizaram R$ 38.139.159,47. Comparando-se com as despesas, que são as despesas primárias correntes, as despesas primárias de capital, restos a pagar processados, restos a pagar não processados, que totalizou R$ 36.371.184,11. Então, a subtração das receitas primárias com as despesas primárias resultou no resultado primário de R$ 1.767.975,36. Então, houve um superávit, porque as receitas primárias, elas comportaram as despesas primárias. Falaremos agora a respeito das dívidas. Dívida consolidada. Está lá estabelecida no artigo 29 da Lei de Responsabilidade que ela é o montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios e da realização de operação de crédito para amortização em prazo superior a 12 meses. Um exemplo que podemos dar aqui de dívida consolidada é uma operação de crédito que o município venha a adquirir, ou seja, um empréstimo em uma instituição financeira, seja ela privada ou pública, e o pagamento ele seja superior a 12 meses ou mais de um ano. Na apuração da dívida consolidada líquida, a gente traz aqui a dívida até 31 de 12 de 2020 e o que é essa dívida em 31 de 12 de 2021. Bem, a dívida consolidada bruta em 2020 totalizou R$ 10.335.591,15.
Já até 31/12/2021, essa dívida tem uma redução, e o valor foi de R$ 9.795.768,99, o valor da dívida. Bem, reduzimos então aí o saldo em bancos e adicionamos também o que é de restos a pagar. Nesse contexto, em 2020, o saldo em banco foi de R$ 5.132.844,48, para um restos a pagar no mesmo exercício de R$ 2.755.683,92. Resultou numa dívida consolidada líquida de R$ 7.958.430,59. Em 2021, o saldo em banco foi de R$ 7.640.838,29, para um restos a pagar de R$ 2.755.683,92, que resultou numa dívida consolidada líquida de R$ 4.910.614,62. Resultado nominal. Bem, o resultado nominal é a variação da dívida consolidada líquida. Esse resultado indica enquanto a dívida aumentou ou reduziu no exercício, ou num período determinado de tempo. Nessa apuração, trazemos aqui os valores até 31/12/2020 e 31/12/2021, onde a dívida consolidada líquida em 2020 totalizou R$ 7.958.430,59. Para uma receita corrente líquida de R$ 34.218.508,56. Então, a dívida consolidada líquida sobre a receita corrente líquida equivaleu a um percentual de 23,26%. O limite definido pelo Senado corresponde a 120%, que dá um total de R$ 41.062.210,27. Já para 2021, a dívida consolidada líquida totalizou R$ 4.910.614,62. A receita corrente líquida foi de R$ 38.327.302,20, que corresponde a um percentual de 12,81%, ou seja, a dívida consolidada líquida, perdão, ela correspondeu a 12,81% da receita corrente líquida. Então, um comprometimento bastante inferior ao que ocorreu em 31/12/2020. Isso gerou um resultado nominal de R$ 3.047.815,97. Bem, nós finalizamos aqui a nossa apresentação e informamos que esses dados eles se encontram no endereço eletrônico https://www.lençóis.ba.gov.br. Também estão disponíveis no sistema ETCM, que é do Tribunal de Contas dos Municípios, no endereço www.e.tcm.ba.gov.br. E também pode ser encontrado fisicamente na Prefeitura de Lençóis.
O exercício de 2021 é da responsabilidade da senhora prefeita Vanessa dos Anjos Teres Santana. Eu me chamo Ademilton Leal Coutinho, sou coordenador contábil da empresa Econtap, responsável pelos trabalhos de consultoria contábil à prefeitura. Agradeço a todos e tudo de bom.